Fui o primeiro a contar que Patrick do Inter está bem perto de virar reforço do São Paulo e no vídeo de hoje do canal do Nicola trago mais novidades sobre esse caso, como por exemplo quanto o São Paulo vai desembolsar para tirar o volante do Colorado. Bora contar também sobre Corozo, atacante equatoriano que faz sucesso no México e foi oferecido nas últimas horas para Palmeiras e Flamengo. Já que falei do Palmeiras, bora contar sobre dois atletas que não estarão na reapresentação do time nessa quarta-feira, o que pode garantir uma enorme economia. Já em relação ao Flamengo, surge na Inglaterra a notícia de que Gabigol está na mira do West Ham. Será que pode dar negócio? Vou te atualizar também sobre o Corinthians, quais são os atletas mais bem pagos da folha salarial alvinegra e quanto eles ganham. Vou falar também sobre a busca do Galo por um técnico, Jorge Jesus tem perdido força, tudo também sobre as novidades envolvendo o Cruzeiro, que já tem de forma oficial seu novo comandante. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, queria pedir para vocês assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem não esqueçam de deixar like. Segundo toque, inscreva-se no canal do Nicola. Ah, Nicola, mas por que eu devo me inscrever no seu canal? Para não perder nenhuma informação sobre mercado, transferências, bastidores, finanças e muito mais. Fui o primeiro a contar, por exemplo, nessa segunda-feira, sobre a negociação do Patrick com o São Paulo e sobre as tratativas do Flamengo com o Lille pelo volante Thiago Maia, que está bem perto de virar reforço rubro-negro. Ele já está no Flamengo por empréstimo até a metade do ano e o Flamengo está adquirindo 50% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros. Duas informações exclusivas desse apresentador que está falando com vocês. Bom, bora começar com um giro de notícias para contar que o Flamengo está abrindo mão de Rafael Vinicius, preparador físico super contestado por torcedores e até por alguns dirigentes. A preparação física do Flamengo foi muito questionada na temporada passada e o Paulo Souza, novo técnico do Fla, está trazendo dois auxiliares para a preparação. O Rafael Vinicius está fora. Bora contar também sobre Nathan Silva, zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro e interessa a dois clubes na Itália. O Atlético Goianiense está muito interessado nessa história. Conversei com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, e ele confirmou que em caso de negociação do Nathan Silva, o Dragão tem direito a 10% do negócio. A gente tem escutado falar de 6 milhões de euros, ou seja, o Atlético Goianiense teria direito a mais ou menos 600 mil euros ou 3 milhões e 800 mil reais. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Santos estreou na Copinha e venceu de virada com dificuldade o Operário. Santos saiu atrás, finalzinho do primeiro tempo, Lucas Barbosa empatou e o Juan Seco na etapa final, marcando um bonito gol, garantiu os 3 pontos de virada. Vou falar também a respeito do zagueiro Klaus e do atacante Erisson. O Klaus ex-Ceará, o Erisson que estava no Brasil de Pelotas. Esses caras têm negociações bem avançadas para se tornarem reforços do Botafogo, que ainda não desistiu de Elkson, seria o grande alvo, o grande nome para a temporada de 2022 do Botafogo, as negociações muito complexas. E por último, bora contar que Ángel Romero, ex-atacante do Corinthians, que estava livre no mercado desde a metade do ano quando rescindiu seu contrato com o São Lourenço, deve ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Boca Juniors. Informação que vem do jornal La Nación dá conta de que o Ángel Romero já se acertou com Boca e só não foi anunciado no ano passado porque existia uma multa de $1 milhão com o São Lourenço. Então o Boca esperou passar o ano e agora deve anunciar Ángel Romero como seu novo reforço. Bora te atualizar agora sobre a busca do Galo por um novo treinador, o Jorge Jesus, que é o plano A, B e C, tem dado uma canseira nos dirigentes do Galo. A videoconferência que aconteceria nessa segunda-feira entre o Rubens Meninho, o Ricardo Guimarães e o Jorge Jesus ainda não rolou. Até por isso os dirigentes do Galo já trabalham nos bastidores com outras alternativas. E eu queria repercutir uma informação que o Silas, ex-jogador de futebol, ex-treinador e agora comentarista da ESPN, trouxe ao longo da segunda-feira no grupo Disney. Ele contou que conversou com um amigo dele em Portugal, um ex-auxiliar técnico dele, e esse amigo afirmou que nesse momento o Galo trabalha com outras duas alternativas que nem foram especuladas. O nome do Carlos Carvalhal já circulava desde o fim de semana, mas, de acordo com esse amigo do Silas, hoje o Galo tem tratativas com o Rui Vitória, ex-técnico do Benfica. Acho bem ruim, tomara que não role, até porque senão o Galo vai ter sérios problemas em relação à estrutura tática, time extremamente defensivo. E outro nome, esse sim bem interessante, do Vitor Pereira, que até outro dia treinava o Fenerbahçe, também esteve nas especulações do Flamengo, está desempregado, seria uma boa opção, treinador livre no mercado. Quero falar agora sobre Gabigol, que está na mira do West Ham da Inglaterra, pelo menos é o que informou nessa segunda-feira o pessoal da Sky Sports da Grã-Bretanha.
A informação dá conta de que o Gabigol tem inclusive assistido aos jogos do West Ham e elogiou recentemente o trabalho do David Moyes, que é o treinador do clube inglês. Não se fala em cifras, não se fala em valores, nem em proposta oficial do West Ham ao Flamengo. Isso deveria acontecer nos próximos dias. O que me chamou a atenção é que eu procurei o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol e que sempre me responde, e dessa vez o Júnior acabou não comentando um possível interesse do West Ham. As cifras, na teoria, a multa rescisória do Gabigol é de 40 milhões de euros, mas ele fechou um acordo com o Flamengo que prevê que em caso de propostas da Europa, ele possa deixar o clube por 30 milhões de euros. Bastante dinheiro, levando em consideração que o Gabigol foi contratado do futebol italiano por algo na casa de 16 milhões e meio de euros e foi extremamente relevante dentro de campo. Não sei se vai haver essa proposta de 30 milhões de euros, se ela aparecer, o Flamengo vai acabar negociando o Gabigol e vai fazer bastante dinheiro. Só antes de mudar de assunto, mais duas informações sobre esse tema. Gabigol também foi especulado recentemente no Barcelona. O que aconteceu é que o nome dele foi sugerido para os dirigentes do Barça que buscam um centroavante, mas a história não avançou. E ainda sobre o West Ham, o Arthur Cabral, ex-jogador do Ceará e do Palmeiras, também está na lista de possíveis reforços do David Moyes. Bora te atualizar agora sobre o Cruzeiro, que anunciou na noite dessa segunda-feira Pesolano como seu novo técnico, algo que todo mundo já imaginava. O treinador uruguaio de 38 anos de idade, que estava no Pachuca do México, já havia chegado no início da semana em Belo Horizonte, acertou os últimos detalhes do contrato e terá a companhia de 3 auxiliares. São eles o Martim Varini, que é o auxiliar técnico, o Gonzalo Álvares, que é o preparador físico, além do Matias Filippini, que é o analista de desempenho. O Pesolano chegou a dar uma entrevista aos canais oficiais do Cruzeiro e disse o seguinte, abre aspas, estou muito empolgado de participar desse projeto do Cruzeiro, sei da força da torcida, agora mais do que nunca estamos juntos, fecha aspas. O Pesolano que tinha propostas do Tajeres e também do Colón, 2 times argentinos que disputarão a Libertadores, ele preferiu trabalhar no Cruzeiro na Série B. Só para arrematar sobre a Raposa, contar que dos 9 reforços fechados por Alexandre Matos, só 3 tem seu futuro confirmado no Cruzeiro. São eles o atacante Edu, ex-Brusque, o volante Felipe Machado e o zagueiro Maicon. Os 3 são esperados nessa terça-feira para iniciarem os trabalhos. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que volta das férias nessa quarta-feira sem 2 jogadores bastante conhecidos do torcedor alviverde. Luiz Adriano e Lucas Lima não estarão na reapresentação do time. Informação divulgada em primeira mão pelo GE. Luiz Adriano eu já havia contado para vocês que estava fora dos planos do Palmeiras para 2022. Ele acabou arranjando confusão com torcedores e, da atual diretoria, a relação é péssima. A presidente Leila Pereira não morre de amores pelo Luiz Adriano e o esposo dela, o José Roberto Lamáquia, detesta o Luiz Adriano, se refere ao atacante como um cone. Já em relação ao Lucas Lima, a ideia do Palmeiras é que ele não se represente enquanto existem tratativas com o Fortaleza. Se a negociação com o Leão do Pici não avançar e ele não conseguir se reempregar, aí sim o Palmeiras pode recolocá-lo para treinar ao lado dos companheiros. Se o Palmeiras se livra do Luiz Adriano e do Lucas Lima, não tendo de pagar o salário dos dois, vai economizar cerca de 2 milhões de reais por mês. É que o Luiz Adriano ganha 1 milhão, o Lucas Lima ganha outro 1 milhão de reais. Os 2 jogadores extremamente caros com contratos longos. O contrato do Lucas Lima só termina em dezembro de 2022, já o do Luiz Adriano termina na metade de 2023. Até agora não existem propostas pelo Luiz Adriano. O Verdão tá louco para se livrar do atacante. Por falar em se livrar, contar que o Vitor Luiz, lateral esquerdo, está perto de virar reforço do Ceará e com isso o Palmeiras segue diminuindo sua folha salarial. Já saíram recentemente Felipe Melo, que ganhava 700 mil reais por mês, vai jogar no Fluminense. O William Bigode, também jogador do Fluminense, 400 mil mensais. O Jailson, goleiro, que tem seu futuro indefinido, ele tinha um acerto com o Cruzeiro, mas não deve jogar por lá, ganhava 200 mil por mês. Quero falar agora sobre o Corinthians, sobre os jogadores mais bem pagos do atual elenco alvinegro. Você tem alguma aposta? Logo de cara quero te contar que o Corinthians estabeleceu um teto. Esse teto hoje é de 1 milhão de reais por mês. Ninguém recebe do Corinthians mais do que essa bolada, embora existam alguns acordos por fora. Vou explicar direitinho para vocês. 5 atletas estão no rol dos milionários. São jogadores que ganham pelo menos 1 milhão de reais por mês no Corinthians. São eles: o Paulinho, que acaba de ser contratado, o William, o Roger Guedes, o Renato Augusto e o Juliano. Todos reforços recém-contratados. Os 4 últimos chegaram ao longo do ano de 2021 e o Paulinho se tornou aposta para a próxima temporada.
Por que eu falei que existem algumas cláusulas que fazem com que alguns atletas ganhem mais? É que no caso do Paulinho e do William existem acordos para pagamentos paralelos. O William, por exemplo, ganha R$1 milhão por mês do Corinthians e recebe uma grana por fora da Sócios.com. A Sócios.com é parceira do Corinthians e resolveu ajudar nos vencimentos do meio atacante que voltou do futebol inglês. Já o Paulinho vai receber R$1 milhão por mês do Corinthians e vai ter uma grana por fora que virá da Townsend. A nova patrocinadora alvinegra é a mesma empresa que está disposta a ajudar o Corinthians na busca por um centroavante. Se o Diego Costa for contratado, ele chega no mesmo modelo, para ganhar R$1 milhão por mês e o restante por fora da Townsend. Já em relação a Cavani e Suárez, esse acordo seria com cifras e valores completamente diferentes. Só para lembrar que o Cavani ganha no Manchester United R$6 milhões, o Suárez ganha no Atlético de Madrid R$5 milhões, tudo por mês. E eu continuo afirmando que esses dois são completamente fora da realidade financeira de qualquer clube brasileiro e duvido que o Corinthians seja capaz de contratá-los. Só para encerrar, ainda sobre os jogadores mais bem pagos do elenco corintiano, contar que o Fagner, o Cássio e o Luan aparecem na sequência entre os jogadores mais bem pagos do atual elenco. O Cássio, o Fagner e o Luan ganham R$800 mil por mês, que era o teto salarial até a chegada desses novos reforços. O Cássio e o Fagner têm discussões para a renovação de contrato. O vínculo deles termina em dezembro de 2022 e deve ser estendido até dezembro de 2024, garantindo mais um pouquinho de aumento. Afinal de contas, a folha salarial do Corinthians parece ser sem limite. Quero falar agora sobre Washington Corozo, o atacante que foi especulado nas últimas horas como possível reforço de Palmeiras e Flamengo. Bora te ajudar a entender essa história. Esse cara atua pelo lado esquerdo como atacante, é um ponta esquerdo. Tem 23 anos de idade, é equatoriano e joga no Pumas do México. Mas seus direitos econômicos estão presos ao Sporting Cristal do Peru. O Pumas tinha um período para contratá-lo em definitivo. Já perdeu esse prazo, embora o Pumas e outros clubes mexicanos tenham a intenção de comprá-lo do Sporting Cristal. Em meio a tudo isso, já existiram também sondagens de um time da França e de um time da Itália. Um representante brasileiro, chamado Daniel, está aqui trabalhando nos bastidores para tentar trazer o Corozo para cá. E ao longo da segunda-feira o Daniel conversou com gente do Palmeiras e com gente do Flamengo para dar mais detalhes a respeito do Corozo. O custo para a operação desse atleta de 1,80 m é de US$ 1.800.000, que equivalem a mais ou menos R$10 milhões e dariam ao time que o comprasse 100% dos direitos econômicos. Nessa segunda-feira, durante o programa do Nicola, eu recebi o Bruno Garcês, que é especialista em futebol sul-americano, e o Garcês fez vários elogios ao Corozo, disse que seria uma excelente aquisição para qualquer clube do futebol brasileiro. A curiosidade é que o Palmeiras não buscava atacante de lado de campo, a prioridade no Verdão é um centroavante. E se o Flamengo de fato avançar nas tratativas com o Corozo, pode ser indício que algum dos atletas de lado de campo do rubro-negro esteja sendo negociado. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva que eu trouxe para vocês que me seguem nas redes sociais e também no meu blog no Yahoo. Contei na noite dessa segunda-feira que Patrick está bem perto de virar o quarto reforço do São Paulo para a temporada de 2022. Tricolor que já fechou com o Rafinha, lateral direito, ex-Grêmio, com o Jandrei, goleiro, ex-Santos, e também com o meio atacante Alisson, que teve seu contrato no Grêmio rescindido. Sobre o Patrick, o São Paulo está adquirindo 30% dos direitos econômicos que pertencem ao Colorado. Ainda existe no contrato a opção de compra de mais 20%. Essa opção de compra está atrelada ao desempenho do jogador ao longo da temporada de 2022. Você deve estar se perguntando quanto o São Paulo gastou por esses 30%, certo? Então aqui vai mais uma informação exclusiva. São Paulo vai desembolsar cerca de €1 milhão ou R$6.400.000. O pagamento será feito ao Internacional nos próximos dias. Você pode estar se perguntando se o Lisieiro não será envolvido nas tratativas. No domingo, durante a live do Nicola, cheguei a conversar com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, e o Júlio admitiu que existia a possibilidade de o Lisieiro ir para o Inter e o Patrick jogar no São Paulo. Se acontecer da ida do Lisieiro, será uma negociação à parte, por empréstimo. O Inter de fato gostaria de contar com o Lisieiro. E aí, o valor acertado entre São Paulo e Inter pelo empréstimo do Lisieiro será abatido desses R$6.400.000. Patrick, que tem 29 anos de idade, fez bastante sucesso com a camisa do Colorado, vai curtir seus últimos dias de férias para passar por exames médicos e assinar um contrato de 2 anos com o São Paulo.
Outra informação importante, até me surpreendi com os 2 anos de contrato. O São Paulo alega que o Patrick tem vencimentos altos e não valeria a pena se comprometer por muito tempo sem ter a convicção do sucesso ou não do Patrick com a camisa tricolor. Dos 4 reforços do São Paulo para a temporada, talvez o mais interessante, jogador muito bom, que goza da confiança do Rogério Ceni. Era um dos nomes pedidos pelo Rogério Ceni e aos pouquinhos o São Paulo vai melhorando pro ano de 2022. Ainda existem outras tratativas, o São Paulo gostaria de contar ou com o Soteldo ou com o Douglas Costa, seria o reforço com a ajuda do Sócios.com, que é um parceiro do São Paulo. Tricolor ainda busca jogadores de velocidade para o lado do campo, que podem não ser tão caros e badalados quanto o Soteldo e o Douglas Costa. O nome do David, do Fortaleza, é outro alvo do Tricolor. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. O último recado, queria muito pedir para vocês se inscreverem no canal de cortes do Nicola. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se inscreva lá. É muito legal. Se você perdeu algum trecho de live ou algum trecho de vídeo, a gente separa só o pedaço que você gostaria de ver para ganhar tempo e não perder conteúdo nenhum. Fechado? A gente se vê de tarde. Abraço!